Aí foi quando eu desanimei de Deus aquele dia. Eu falo para todo mundo isso, que eu desanimei de Deus. Eu falei, não é possível que o Senhor veja tudo isso e não faça nada. E saí, devia ser mais ou menos mais 11 da noite, eu saí e fiquei assim na chuva, estava muito frio, Petrópolis é frio no inverno, e falei para Deus, se o Senhor é tudo isso e nada faz, eu não quero te seguir mais, eu prefiro não saber que o Senhor existe. Então foi uma luta de um humano com o divino. Então, Guto, eu posso dizer, eu não conhecia a renovação carismática, que Deus falou o meu coração, mas eu senti uma paz que até hoje eu sinto quando eu acordo. Já tem 38 anos a comunidade. Todo dia eu tenho a mesma alegria, levantar para ser o pai de vocês. E eu disse, quando eu ouvi aquilo, então dá tua vida para eles. Eu ouvi isso, dar tua vida para eles. Fica aqui com eles. Aí eu fui no outro, eu passei aquela noite e vi que era o inferno à madrugada. Crianças gritando, crianças apanhando. Alguém já me disse, você nunca denunciou isso? Claro, a gente denunciava, eles tinham fonte de abafar aquelas coisas todas. E eu fui ao bispo da diocese, Dom Veloso, e falei, Dom Veloso, essa madrugada eu fiquei na clínica Girassol e eu ouvi isso. Eu entendo porque eu ia no seminário, fazia aquele, e o seminário ficava dentro da clínica. O seminário está aqui, a clínica está aqui. Era como Deus dissesse para mim assim, não, tu não é aqui, tu é lá. Lá é o teu altar. E aí sim eu fui, e ele disse, Deus te chama em Nazaré. Eu falei, não, senhor, não é em Nazaré, não, é lá. Eu não vou esperar Nazaré chegar. Ele disse, não, pobre sempre vai ter. A cruz vai se apresentar sempre. Quero 2 anos em silêncio, não comente com ninguém. O que você ouviu é de Deus. Não vá morar com eles. Fique. Aí eu fiquei 2 anos em oração, ele me acompanhando, e até então não pensava em nada de comunidade. Fui transformando a casa, pintando, levando eles para desfile cívico, dando uma boa alimentação a eles, mas não morando com eles. Mas nesse período eu já não frequentava mais festa, já não estava mais com namoro. Era como Deus... Era Deus me consumindo para ele, assim, formando aquele... Era Deus me formando. E aí foi quando eu, depois de 2 anos, procurei o bispo e falei, senhor bispo, eu pensava de morar com algum deles. Fazer uma experiência de pai, de São José com eles. E ele disse, mas o que você quer? Eu falei, José, celibato, obediência e pobreza. Eu não quero fundar nenhuma instituição, clínica, orfanato, nada disso. Eu quero viver com eles. E eu vou viver daquilo que Deus me der. E qual é o caminho que vem futuro? Eu não sei, eu quero viver o hoje, senhor bispo. Tá bem, está abençoado, pode iniciar uma casa. E aí muitos jovens queriam morar comigo. Aí veio, o fogo começou a alastrar na diocese. E aí alguns párocos começaram a procurar o bispo e dizer, olha, está acontecendo um movimento estranho na diocese, parece que ele está revolucionando a juventude com um certo chamado. Até então ninguém sabia, ou é padre ou é religioso. Era coisa muito nova, né? Agora, leigos de vida consagrada, missionários, isso não existe. E aí sim, no dia 27 de julho, eu saí com o Alexandre, o que me chamou de pai a primeira vez. Falei com ele, eu vou morrer com você. A gente vai morrer pobre, não vai ter nada. Mas nós vamos fazer aquilo que Deus está me pedindo, que é ser o pai de vocês. Levei ele, levei o Miguel, aluguei uma casa de 4 cômodos. Era o tamanho do meu quarto na minha casa, a casa. Tinha cama, tinha nada. Um deu geladeira, um deu fogão. Era experimentar Nazaré, como o bispo disse. Sim. E aí sim foi quando eu fui morar junto com eles, com os 4 larguei o trabalho. Depois teve muita perseguição, muita dor. A diocese depois teve uma reunião do clero, os padres chamaram o senhor bispo e disse, o senhor tem que frear ele, porque ele estava do nosso lado, ele estava aqui, ele daquele que para lá. Então é uma coisa nova, né? E o bispo disse, não, eu acompanho. Eu cheguei a ficar sem fazer leituras em algumas missas, proibido de fazer leituras em missas. Olha que coisa. E nós paramos de receber doações. Ninguém levava, porque alguns padres começaram a disseminar coisas muito perigosas. Esses padres estão no céu já, e a gente se encontrou antes deles morrerem, foi muito bom. Mas nós sofremos muito. Então, vocês que estão aqui no Santo Flor, começando, saibam que
toda a luz que entra, a escuridão tenta abafar ela. Verdade. Só que a gente tem que dizer assim, é para tu que eu vou, Senhor. Isso. E assim eu fiz. E os meninos, No início eram 4. 4, depois 6. O Alexandre. Alexandre, Miguel, Fabiano e o Daniel. O Daniel já falecido. Os outros 6 estão até hoje comigo. Estão bem de idade já. Assim, porque o remédio vai estar usando neles. E aí dali foi... Desses 4, qual que era, né? Assim, resumindo um pouco a necessidade especial de Paralisia cada um? cerebral, os 4. O Alexandre com distúrbio de comportamento. Cada um com as suas histórias mais tristes. Miguel, de uma família rica, que o abandonou na instituição, que é um mineirinho de Ubá. O Alexandre do Rio de Janeiro, que a mãe deixou no meio da rua, nunca mais foi buscar. E as dores eram profundas, as dores deles profundas. Mas o deitar naquele tapete que eles dormiam, partilhar. Minha mãe, eu ia em casa, eu dava aula nos finais de semana, nas escolas de crianças ricas, catequese, recebia um salário para sustentar, pagar o aluguel. E aí começou assim, aí jovem de tudo que é lugar começou a vir. E aí ninguém segurou. Depois compramos uma casa um pouco maior. Eu morava numa casa, tinha uma casa na frente, do mesmo terreno, uma família, uma casa muito boa. Eu falei, nós temos que jogar medalha para essa família ir embora daí. Porque a nossa ideia era passar para lá. Sim, entendeu? E jogamos e a família foi embora. Foi embora bem, foi embora melhor. Aí, Nossa Senhora cuidou, né? então a gente fez isso e foi muito legal. E depois de 8 anos a clínica fechou. Tinha 200. A juíza da cidade me chamou e disse, olha, vocês já estão... Aí, em 93, eu me consagrei e o bispo concedeu uma consagração pública. Sim. E eu me lembro que o bispo, o pároco, disse, não faça na catedral, não faça, porque se der errado, ninguém sabe. Então, como é experimentação, vá lá numa capelinha, bem lá no meio do mato, e você convida umas 20 pessoas só. E eu falei, não, eu vou deixar o Espírito Santo convidar. Mas se vocês continuar com isso, não vai dar certo. Tinha umas 300 pessoas na cerimônia. Nossa. E o bispo não foi e mandou, na época, Dom Gilson, Padre Gilson, que hoje é o bispo de Nova Iguaçu, né? O Padre Mário e o Padre Luiz Melo e o Padre Quinha, que agora é meu amigo de seminário, vai lá para me dar o voto de consagração. E a gente optou pela aliança como aliança com o povo, para sempre, não tem ruptura. Sim. Casamento de fato com a vida. Depois o crucifixo com Maria, tirando Jesus da cruz. Só isso que eu tenho, mais nada. Sim. Então as pessoas que estão assistindo podem saber que até hoje eu ando com roupa de bazar, com roupa que as pessoas me dão. Né? E eu optei por isso, eu quis ser assim. Tenho dinheiro para viajar, os voluntários ajudaram nós a chegar a São Paulo hoje, é sempre assim. Mas é com tudo, eu quis me assemelhar a eles. Bom, a clínica fechou e a ajuda falou, você quer ficar com os 200? Você já tem 8, fica com 208. Né? E o padre Quinha estava comigo, ele falou, Tony, diga assim, a gente está contigo. Eu falei, padre, mas não diga assim. Eu falei, sim, eu quero. Eu fico com todos eles, sim. Era uma promessa. Você trabalhava. Fechou. Nós fechamos a clínica. As nossas denúncias chegou a um ponto que ela chegou lá no alto e alguém veio. E aí, então, eu falei com ela, eu voltei lá na clínica, no dia que estava fechando, ela disse, olha, não foi concedido os 200 para você. Foi concedido você ficar com quem não tem pai, mãe, vocês só adotam, não é? Então, você vai ficar com 30. 30 não tem ninguém. Os outros 170 tinham convênios, Banco do Brasil, FEBEM, essas coisas grandes que tem, que são conveniados também, e aí levaram as crianças para as instituições, e eu fiquei com meus 30, que são os meus filhos hoje. Né? Então, as irmãs de Santa Catarina me deram uma casa, de uma ordem religiosa que tem em Petrópolis, e deram uma casa grande, já tinha uma outra maior ainda, ficaram 2 casas. Bom, só para a gente resumir, essa é a fundação que está nesse livro aqui, que é Parábolas de Corações Especiais, que eu escrevi contando toda essa história do céu, porque é uma história que não é humana. Né? Se fosse Guta, eu não estaria aqui falando. Porque já teve tanta dor, tanta falta de pessoas que às vezes mentem, não dão aquilo que prometem, que teria acabado já. Eu também teria desistido se não fosse divino. Então, hoje nós somos 400, no geral eu era 1, hoje em dia nós somos 400 no mundo. Né? Hoje a comunidade chegou já a 29 países,
né? E hoje ela tem uma estrutura familiar. Hoje, só em Petrópolis, nós somos 100 pessoas. São 47 filhos, mais os consagrados, mais os funcionários. Existe uma outra missão em Brasília, com 120 em Brasília, todos acamados. Lá tem um casal de consagrados nossos que partiu, iniciou um outro trabalho lá. Existe um outro foco de trabalho em Portugal. E fora o que a gente viaja pelo mundo levando a mensagem. Então, há uma necessidade de dizer para o mundo isso, né? É possível amar, é possível acreditar, é possível dar esse passo aonde Deus fala para você, vai. Então, hoje eu posso, claro, na nossa conversa, que eu posso depois narrar para você os milagres nesses 35 anos. 35 anos de fundação, mas como ficaram 3 anos para rezar, nós contamos 38 anos, né?